Bem, vamos à resolução da questão. A grande enciclopédia de Diderot e d'Alembert não era simplesmente um compêndio do pensamento político e social progressista, mas do progresso científico e tecnológico. Pois, de fato, no iluminismo, os maiores campeões eram as classes economicamente mais progressistas, as que mais diretamente se envolviam nos avanços tangíveis da época. Os círculos mercantis e os financistas e proprietários economicamente iluminados, os administradores sociais e econômicos de espírito científico, a classe média instruída, os fabricantes e os empresários. No contexto do século XVIII, a convicção iluminista no progresso esteve fundamentada no alternativa A, persistência das estruturas de pensamento aristocráticas e elitistas. Segundo o texto, é justamente o contrário. As ideias ligadas aos progressistas políticos e econômicos estavam muito mais vinculadas ao pensamento iluminista, em contraposição ao pensamento aristocrático e elitista que prevalecia no antigo regime até então. Alternativa B, valorização da racionalidade técnica e científica no mundo industrial. Valorização da racionalidade técnica e científica no mundo industrial são exatamente os dois aspectos diretamente ligados ao desenvolvimento das técnicas, ciência, ligado às questões econômicas, ao investimento de uma classe que via não só nos aspectos ligados às ideias iluministas, mas também na prática, um novo desenvolvimento vinculado a novas perspectivas econômicas. Então, dentro da concepção de progresso iluminista, para além das concepções das ideias do pensamento, temos também uma valorização da técnica e das questões industriais que geram progressos na produção e novos ganhos, enfim, uma nova estrutura social surge a partir daí. Vamos à alternativa C, defesa da eficiência das máquinas em relação às habilidades humanas. Em relação à eficiência das máquinas, ok. Em contraposição à ideia das habilidades humanas, é um contexto posterior ao iluminismo, quando se discute os impactos da questão do uso da tecnologia, talvez já num avanço de uma revolução industrial, de um contexto um pouco posterior às ideias iluministas, então não cabe ao contexto mencionado na questão. Alternativa D, acesso democrático da sociedade aos avanços científicos e tecnológicos. Esse progressismo e esse universo de indivíduos ou de pessoas que apoiavam estavam diretamente ligadas às ideias iluministas. Na verdade, o acesso democrático ele não pode se configurar nessa questão porque é um acesso restrito, né? Mesmo criticando uma elite aristocrática anterior, é apenas uma elite progressista também que vai ter acesso às ideias e aos impactos positivos desses novos avanços, né? Principalmente pessoas ligadas ao setor industrial e aos setores de investimento. Alternativa é crescimento econômico igualitário das classes sociais com a industrialização. Na verdade, para os grandes investidores, esse crescimento é positivo, mas a classe proletária, por exemplo, que surge a partir desse desenvolvimento, ela não vai ver benefícios diretos, muito pelo contrário. Podemos analisar os impactos negativos por quais o proletariado vai passar a partir do final do século XVIII e século XIX, com os impactos dessas novas formas de produção. Então, levando em consideração o texto e a convicção iluminista da ideia de progresso, a questão correta, que de fato está relacionada ao que foi pedido, é a alternativa B, valorização da racionalidade técnica e científica no mundo industrial.